Som, paz do Senhor, irmãos. Então nós vamos falar hoje, irmão. Tem. Eu trouxe algo de tecnologia aqui de ponta para os irmãos verem. São 7h37. Deixa ele um tempinho. Os irmãos vão ver aí, tá ali. Aqui também vai ter. Até eu fazer a leitura, está pronto, então pode cair. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 13. Para a gente não tardar. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 16, 17 e 18. Depois a gente vai voltar um pouquinho nos versículos para os irmãos entenderem o que vai ser mostrado para os irmãos. Talvez tem coisa aqui, irmão, que eu acredito que os irmãos nunca ouviram falar. Irmão. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17 e 18. Que é a besta que emerge da terra. Todos acharam aí, irmão? Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17 e 18. (17 e 18). Vamos lá, que diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Somente até aí, irmão. Amém? Então vamos lá. Deixa eu ver se a minha tecnologia aqui de ponta já está pronta. Sim. Eu vou botar um pouco mais à frente, que é para nossa irmã, nossa pastora também ver. Isso aqui, irmão, é coisa do anticristo. Não, tá, irmão? Os irmãos vão pensar que eu vou botar chip na minha testa, não é nada disso aí, não. Então tá aqui. Irmão, a tecnologia está super avançada nos nossos dias, né? Eu tenho 54 anos. Quando eu há 40 anos atrás, quando eu tinha 14, 13 anos, o que acontece? Os nossos televisores, na época, eu acredito que boa parte dos irmãos aqui lembra, lá em casa começou com preto e branco. Não foi isso? Não era isso? E para trocar de canal, aquele negócio instalando, nem controle remoto existia. Você tinha que levantar e trac. E para a imagem ficar um pouquinho melhor, você tinha que botar um pedacinho de bombril, né, que é para chamar, né, a antena, o sinal para melhorar as imagens, né? E na minha época, irmão, telefone, eu acredito que os jovens que aqui estão, os 3 jovens que estão aqui, não pegaram essa época. Eu acredito que nessa época vocês devia ter nem 1 ano de idade, quando o orelhão era de ficha. Pegaram isso, mano? Tinha que botar ficha 1 minuto, ou enchia de ficha para falar. E aquela fila de gente, mano. Aí aprimoraram, né, o orelhão e começou a vir o quê, mano? De cartão. Eu acredito que nessa época ainda vocês ainda não pegaram essas ligações de cartão. Para os dias de vocês, eu acredito que já foi celulares. Então a tecnologia avançou, irmão, e muito. E nos nossos dias está avançando muito rápido. Então, para os nossos dias, nós temos relógio que, irmão?
Se os irmãos olhar lá para trás, ali de vermelho, os irmãos estão vendo um relógio que é digital, né? Na minha época, hoje, raramente os irmãos vê alguém com relógio de pulso. O irmão tem, mas ainda é digital, né? Até assim, um pouco sofisticado. Na minha época, era muito relógio de ponteira. Então, ali nós temos um relógio digital, e na minha época, o relógio era assim, ó, analógico. Desse aqui. Né? Coisa que os jovens, naquela época, os irmãos que estão aqui, não pegaram ainda. Nessa época, eu acredito que vocês eram criança. E como é que se fazia, irmão, contagem de tempo antes do analógico? Alguns colocavam um pedacinho de madeira no chão, né, para fazer tipo um relógio analógico, mas quando não tinha isso, não, como é que se fazia, como é que se calculava o tempo? Está aqui, ó. Matou a charada, aqui, ó. Então, aqui, irmão, quando eu começar isso aqui, eu tenho aqui, irmão, 1 hora. Ou seja, quando isso aqui terminar, eu vou terminar essa palavra. Então, vamos lá, irmão, voltar para aqui, ó. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, e livres e escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Alguns anos atrás, não sei se os irmãos pegaram, tinha um cidadão aqui em Padre Miguel, que ele fez o quê, irmão? Está vendo esse número aqui, irmão, 666, numérico mesmo? O que ele fez? Ele tatuou na testa dele 666. Ficou um festival de crente ficar com medo, mano. E você ia conversar com ele, ele tinha respaldo bíblico, conforme está escrito aqui, ó. Aqui está a sabedoria. Então, no entendimento dele, o 666 era a sabedoria. Né? E muitos crentes ficavam com medo de passar perto dele. Falei, esse menino é um anticristo, não é possível. Ele tatuou, irmão, na testa dele 666. Isso tem, irmão, eu acredito que quase 20 anos atrás. Quando surgiu, na minha época de novo convertido em Ponto Chique, as fichas dos irmãos era tudo assim, irmão, escrito no papel. Irmã Mônica, Cláudio, Jaqueline e os irmãos lá. Aí, quando foram fazer digitalizar os nomes, os irmãos ficaram apavorados. E o anticristo vai botar o nosso nome no computador, que não sei o quê. E muitos irmãos ficaram tudo assustados com isso, né? Com medo da tecnologia, né? Com medo que vamos botar o nosso nome no computador, né? E nós vamos ser marcados. E não foi bem assim. A tecnologia, irmão, ela é boa, só que nós temos que usar o quê? Com responsabilidade, com conhecimento. Como é, irmão, que a besta, conforme diz a Bíblia, ou o anticristo, que é uma pessoa, ele vai, irmão, se aproveitar de tudo isso que nós já temos hoje, ou seja, a eletrônica, a tecnologia e a ciência, irmão, vão avançar muito rápido, já está avançando muito rápido. Pois, irmão, esse aparelho meu aqui, irmão, ele é um pouco antigo, ele é de 2000 e estamos em 2025, eu acredito que ele foi lançado em 2020, 18, por aí. O que acontece? Alguns dos jovens aqui têm celulares com a tecnologia eSIM? Nenhum de vocês tem ainda? Então, irmão, o meu aparelho, com todo respeito com os celulares dos irmãos. Não é o 5G, não. É tecnologia eSIM, eu vou explicar. Isso, é um chip virtual. O chip que os irmãos têm no aparelho, ele é físico e praticamente muito pequenininho, né? E esse meu aparelho aqui, irmão, que é um pouco antigo, que já está muito ultrapassado, com todo respeito com os aparelhos modernos dos irmãos, não é nada disso, os irmãos não entenderem que eu estou dizendo que os celulares dos irmãos é velho, que não presta mais. Esse meu aparelho aqui, irmão, ele já tinha, quando saiu em 2020, 2018, com a tecnologia de pagamento NFC. Ou seja, eu posso pagar, irmão, com o aparelho por aproximação.
sem fazer uso de cartão físico, ou seja, virtual, né? O chip de hoje, a tecnologia que está avançada hoje, aqui nós temos, graças a Deus, um irmão que entende muito bem de eletrônica, assim, a eletrônica mais para informática, né? Que entende bem o que eu vou falar aqui. A tecnologia em cima é um chip virtual, você não vai ter como pôr em suas mãos, ele é virtual, a operadora você contrata e ele, no sentido digital virtual, esse chip, sim, ele é instalado no seu aparelho sem que você veja, vem um número e vem a internet já no seu aparelho sem o chip físico. Ele é um pouco mais caro que um chip normal, mas é uma tecnologia melhor do que você pôr chip no aparelho. Até aí, irmão, está tudo muito bom, né? Tudo muito bem. Mas daqui a pouco a gente vai chegar aqui, ó, nesse pedaço aqui, que é um dos pontos bíblicos que a pessoa fica muito assustada e muito amedrontada, né, que esse negócio é como é que se vai colocar um chip ou uma tecnologia na fronte das pessoas, mano, porque sem cabeça, mano, ninguém vive, né? O ser humano ele pode viver sem as pernas, sem o braço, sem um fígado, tem o outro, sem um rins, mas tem o outro. Uma parte do corpo físico, o ser humano ele pode viver, mas sem a cabeça é impossível. Então, eu acredito que os irmãos que já estão aqui, ou já ouviram falar, do desenho dos Jackson. Já ouviram isso? Naquela época eu tinha 10 anos de idade, 13 anos, né? E é um desenho, irmão, muito avançado para aquela época, onde a gente via foguetes, robôs que faziam serviço doméstico e por aí fora vai. Para os nossos dias, mas esse desenho ainda não está, assim, ainda vai avançar mais. Esse desenho já é um pouco mais avançado do que nossos dias. Por quê? Nós utilizamos os nossos carros com combustível, gasolina, álcool e diesel, que é o que predomina ainda dos nossos dias. Nós temos aí, né, carros elétricos, que não fazem uso de combustível derivado de petróleo. Então, daqui a um futuro um pouco mais, não muito distante, eu acredito, que os irmãos não vão trabalhar para comprar Fiat Uno, Passat, né, Fiat Idea, né, o carro do meu pastor, Kombi, Brasília, né? Já são carros ultrapassados, mas ninguém vai querer mais comprar, a menos que seja o quê? Colecionador. Então, os carros que nós estamos vendo hoje, carro do futuro, que é o da Tesla, alguns carros que, em alguns países, já não tem mais motorista. Tem o quê, irmão? Um monte de câmera, que é uma tecnologia muito avançada, que são dirigidos por quê, irmão? Virtualmente. Não tem ninguém dirigindo. Você tecla ali, você vai para onde você quiser com o carro. Só que, irmão, essa tecnologia ela já está um pouco o quê? Quase que ultrapassada. Os irmãos observaram que nessa guerra que teve de Israel com o Irã, o que predominou, irmão, no ataque? Drones, que são aeronaves não tripuladas, somente com bombas. Então, no futuro, irmão, não muito distante, os irmãos vão ser transportados, ou os irmãos vão fazer compra na Shopee, Mercado Livre, por aí fora vai vir de drone na sua casa. E alguns países, irmão, já são assim. Então, a tecnologia, irmão, já está muito além do que nós estamos imaginando. Então, irmão, o anticristo, essa pessoa, esse ser humano que vai se passar pelo Messias para enganar as nações, ele vai vir também, irmão, com o poderio de Satanás sobre ele, para fazer coisas, irmão, milaborantes, para que o povo seja o que, irmão? Enganado. Então, ele, com certeza, ele vai fazer uso da tecnologia que vai se avançar cada vez mais. A IA, a inteligência artificial, alguns meses atrás, era alguma coisa assim, quase que uma robótica assim, meio que dá para perceber que é um negócio construído por computador. Só que, mano, se avançou tanto que alguns vídeos hoje você não tem como saber
se é verdadeiro ou se é falso. Então, muitas pessoas nessa época aqui, irmão, vão ser enganadas pelo anticristo, principalmente através da tecnologia. Irmão Eduardo, coloca aquele vídeo aí do holograma 7D, para os irmãos terem uma ideia. Vai passar aqui, irmão. Se os irmãos quiserem assistir. Isso aqui, irmão, já é uma tecnologia já quase que avançada, quase que ultrapassada. Dá uma olhada nisso, irmão. A pessoa que está ali, irmão, é real, só que esses animais aqui, irmão, é holograma. Só parece ser real, mas é holograma. Os irmãos entendem, um negócio antigo, já praticamente traz ilustrações para as pessoas de como será o futuro. Então vamos lá, mas presta atenção, ainda tem mais um, mas esse último agora, irmão, é que vai... Oi? Sim, senhor. Então vamos lá, irmão. No capítulo 13 de Apocalipse, está escrito assim: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. Versículo 3. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, porque ela foi ferida, essa ferida foi o quê? Curada. Os irmãos já assistiram aquele filme Matrix, né? Como é que eles se conectavam na internet? Todo mundo sentava numa cadeira, não foi isso? E nas costas dele, na nuca, tinha um conector, aonde... tipo aquele cabo de internet, se conectava ali, eles entravam no sistema virtual. Os irmãos já ouviram falar da Neuralink. A Neuralink, ela é uma realidade já. Aonde, se eu não tiver
enganado 2 pessoas, já foram implantadas, irmão, com chip cerebral, que, na minha opinião, irmão, é um pouco grande, é parecido com aquele do Matrix, só que eu acho que essa tecnologia já está sendo usada, e uma pessoa que se acidentou ficou com o seu corpo praticamente paralisado, então, mentalmente, irmão, com esse chip colocado abaixo do couro cabeludo, e computadores, ou seja, a robótica que faz essa operação, mano, que leva em média 24 horas, ou seja, a pessoa interna no hospital em um dia e no outro ele já está de alta, já praticamente sem sequela nenhuma. Então, tudo aquilo é implantado através de robótica no cérebro, aonde transmite com sensores para o computador, mano. Então a pessoa consegue, através da sua imaginação, na sua mente, consegue mover o cursor do computador. Ou seja, isso ainda é uma tecnologia, irmão, que vai avançar cada vez mais. Então, onde é que entra essa parte aqui, irmão? Que o adversário, o diabo, ou seja, o anticristo, ele será golpeado de morte, né? E a morte dele, irmão, ele vai voltar à vida. Tudo que o adversário quis, irmão, em toda a história da Bíblia, é ele querer ser igual a Deus, irmão. Ele querer ser igual ao que é Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele morreu, e segundo a Bíblia, que é o 3º dia, ele ressuscitou. Então, o adversário, para enganar as nações, vai fazer uma semelhante coisa. Ele vai receber uma ferida mortal e vai voltar a viver. E daqui a pouco a gente vai entender como que isso se dará. Primeiro, Deus permitirá, né, para que Satanás tenha esse poder. Então, como esse ser humano ele vai morrer de uma ferida mortal, ele vai receber tipo assim, a sentença de morte, essa pessoa ela vai voltar, mas vai voltar segundo o poder de Satanás, que vai praticamente entrar naquela pessoa, né? E como que a tecnologia, irmão, vai se aprimorar nisso aí também, a ciência vem junto. Os irmãos lembram que já estudamos aqui, irmão, onde uma das taças ou das trombetas que virá, irmão, se eu não estiver enganando, ou selo, né, que virá gafanhotos com poder de escorpiões, e as pessoas que vão aderir ao sistema do anticristo, esses gafanhotos com poder de escorpiões, vão afetar justamente essas pessoas que não estarão mais, ou seja, praticamente eles vão se render ao anticristo, não terá mais salvação. Então as pessoas que vão ficar aqui, os cristãos que vão saber e entender que aquele homem ali, irmão, que está se passando por Cristo, na realidade é o adversário, então eles vão ver algo assim, peraí, tem coisa aí que está errada. Assim, exemplo, se os irmãos observar no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em todos os seus feitos, ele sempre engrandeceu a Deus, ou seja, ele sempre atribuiu tudo aquilo que ele fazia, agradecendo a Deus. Até as parábolas, quando ele falou com os discípulos que a vocês é dado os mistérios de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. E Jesus foi bem claro: Pai, eu te agradeço por ter ocultado essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Então Jesus procurou sempre engrandecer o nome do Pai. Coisa que o anticristo, que nós vamos ver aqui, mas vai ser o contrário. Então muitas pessoas vão desconfiar disso. Isso é um marco, irmão, que Jesus procurou sempre engrandecer o Pai. E o anticristo ele vai procurar, irmão, falar grandes blasfêmias contra Deus. E com o uso da tecnologia que os irmãos vão ver já já. Vamos lá, irmão. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome, e difamar o tabernáculo e a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhe
ainda autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Então vamos lá, irmão. Como que a ciência entra nisso, irmão? Exemplo, joga esse último vídeo aqui, irmão. É um vídeo um pouco comprido, mas os irmãos vão entender, irmão, né, como que o adversário se aproveitará para enganar muita gente. E muita gente já gosta de ser enganado. E imagine, irmão, com essa tecnologia aqui. Ó. E o nosso irmão Leandro, eu acredito que tem conhecimento grande nisso que já está acontecendo, que os irmãos acho que não passam nem na ideia dos irmãos que isso aqui já está acontecendo. Irmão. Pode soltar. O que é computação quântica e como ela funciona? Bem, há uma corrida acontecendo. Uma corrida entre a China e os Estados Unidos, entre IBM e Google. É uma disputa para dominar a próxima geração de computadores. Porque, acredite, o Vale do Silício pode se tornar a nova Rust Belt. Pense nisso. O computador digital de hoje pode se tornar o ábaco dos tempos modernos. Estamos falando do computador que você está usando agora. Ele pode se tornar obsoleto diante dessa corrida para aperfeiçoar a próxima geração de máquinas, os computadores quânticos. Em vez de computar com transistores, estamos computando com átomos. Pense nisso. Esse é o computador definitivo. Não há nada menor do que aquilo que se pode fazer com átomos. E é exatamente isso que os computadores quânticos usam para funcionar. E isso levanta diversos problemas. A CIA está preocupada que os computadores quânticos possam quebrar qualquer barreira de segurança, invadindo sistemas protegidos e acessando informações sigilosas. Suas informações e indústrias inteiras podem surgir do nada. A medicina será revolucionada. A produção de energia, a sociedade, o entretenimento, todo aspecto da vida como conhecemos será transformado pelos computadores quânticos. E é por isso que existe essa corrida, uma corrida para dominar o computador quântico. Em um laboratório escondido entre colinas cobertas de neve, cientistas trabalham em uma máquina que desafia a lógica comum. O lugar? O IBM Research Facility, um dos centros mais avançados de computação quântica do mundo. Desde a década de 1960, essa instituição tem sido palco de inovações que moldam o futuro da tecnologia. Mas agora, o objetivo é mais ambicioso do que nunca. Aqui não se trata apenas de criar computadores mais rápidos. O que está sendo desenvolvido é uma nova forma de computação baseada em princípios da mecânica quântica. Enquanto os computadores clássicos usam bits, que podem ser 0 ou 1, os computadores quânticos operam com qubits. E esses qubits podem estar em um estado chamado superposição, onde assumem simultaneamente os valores de 0 e 1. Na prática, isso significa que um computador quântico pode realizar cálculos de uma forma que desafia completamente a lógica tradicional. Se um computador clássico precisaria testar todas as possibilidades uma por uma para encontrar a solução de um problema, um computador quântico pode analisar todas as opções ao mesmo tempo. O resultado, processos que levariam milhões de anos podem ser resolvidos em questão de minutos. Isso não é apenas um avanço na velocidade de processamento. A computação quântica pode mudar completamente áreas como a ciência dos materiais, a medicina e até mesmo a inteligência artificial. Cientistas já falam sobre a possibilidade de criar novos medicamentos testando moléculas em simulações quânticas. Materiais ultra-resistentes podem ser projetados no nível atômico antes mesmo de serem fabricados. Mas há um grande problema. Apesar de todo esse potencial, os computadores quânticos ainda enfrentam um desafio quase impossível de resolver: a estabilidade dos qubits. Qualquer interferência externa pode corromper os cálculos. Um simples ruído elétrico ou até mesmo uma pequena vibração pode fazer com que o sistema falhe. E é por isso que manter um computador quântico funcionando é uma tarefa extremamente difícil. Para evitar interferências, os chips quânticos precisam ser resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, cerca de menos 273,15 graus Celsius. Isso significa que, ironicamente, os computadores mais avançados do mundo operam em um ambiente mais frio do que qualquer lugar no universo conhecido. Mesmo com esses desafios, os avanços continuam acontecendo. Empresas e governos investem bilhões de dólares para tornar essa tecnologia viável, mas a corrida para dominar a computação quântica não é apenas uma questão de inovação, está em jogo algo muito maior.
Com o poder de resolver problemas impossíveis para os computadores atuais, os computadores quânticos podem quebrar os sistemas de segurança que protegem informações sigilosas. Senhas bancárias, comunicações governamentais e até dados militares podem ser descriptografados em questão de segundos. A computação quântica tem o potencial de ser uma das maiores revoluções tecnológicas da história, mas também pode trazer consigo um risco sem precedentes. O futuro dessa tecnologia está sendo moldado agora, e quem sair na frente pode ter nas mãos um poder inimaginável. No coração de um laboratório ultra secreto, um experimento acontece em temperaturas tão extremas que superam qualquer condição natural do universo. Esse ambiente é mais frio do que o espaço profundo, mais frio do que qualquer estrela morta, e tudo isso para manter um pequeno chip operando. Ele se chama Heron e possui 133 qubits, unidades fundamentais da computação quântica. Pequeno em tamanho, mas com um potencial gigantesco. O Heron faz parte do IBM Quantum System 2, um dos projetos mais ambiciosos da IBM. Cada qubit nesse chip precisa ser isolado de qualquer interferência externa. Qualquer vibração, qualquer ruído eletromagnético, qualquer mínima variação de temperatura pode destruir um cálculo quântico. Para evitar isso, os engenheiros criaram um sistema de resfriamento que leva a temperatura a meros milésimos de grau acima do zero absoluto, o limite teórico mais frio possível. Manter um computador quântico funcionando não é apenas uma questão de engenharia, mas uma guerra constante contra a própria natureza. Os chips precisam ser resfriados a menos 273,15 graus Celsius, uma temperatura tão baixa que até os átomos quase param de se mover. O sistema de resfriamento é uma estrutura dourada, complexa, cheia de tubos e fios, parecendo mais uma peça de arte do que uma máquina. Mas sua função é simples: manter o caos do mundo exterior afastado do delicado equilíbrio dos qubits. Mas por que tanto esforço? A resposta é simples: poder. A IBM sabe que está no meio de uma corrida sem precedentes. A empresa investe bilhões de dólares anualmente para tornar essa tecnologia viável até 2033, mas não está sozinha. A computação quântica não é apenas uma inovação científica, mas também uma questão geopolítica. Os Estados Unidos e a China estão travando uma disputa silenciosa pelo domínio dessa tecnologia. Quem dominar a computação quântica primeiro terá uma vantagem estratégica sem igual. A China já investiu mais de 15 bilhões de dólares no setor, possui grandes centros de pesquisa e detém mais da metade das patentes relacionadas à tecnologia quântica. Além disso, formou uma rede de institutos dedicados a acelerar o desenvolvimento dessa nova forma de computação. Os cientistas chineses trabalham em projetos financiados diretamente pelo governo, com equipes gigantescas e recursos quase ilimitados. Os Estados Unidos, por outro lado, adotam uma abordagem diferente. Empresas privadas como IBM, Google e Microsoft lideram a pesquisa, recebendo incentivos governamentais para avançar rapidamente. O governo americano entende que essa não é apenas uma corrida por inovação. Essa tecnologia tem um impacto comparável ao de alianças militares e estratégias nacionais. O motivo desse interesse é claro: quem dominar a computação quântica terá o poder de decifrar qualquer comunicação protegida por criptografia, senhas bancárias, segredos militares, comunicações governamentais. Tudo o que hoje é considerado seguro pode ser quebrado em questão de minutos. Mas não é só sobre espionagem. A computação quântica pode revolucionar a indústria, tornando processos mais eficientes e permitindo avanços na inteligência artificial, na ciência dos materiais e na biotecnologia. O país que liderar esse avanço terá um controle sem precedentes sobre a economia global. Essa corrida já começou, e a cada ano a diferença entre os competidores diminui. O futuro da computação quântica não será decidido apenas dentro de laboratórios, será definido por investimentos bilionários, estratégias de governo e uma disputa tecnológica que pode mudar o equilíbrio de poder no mundo. Hoje, a internet é protegida por um escudo invisível. Toda transação bancária, toda mensagem sigilosa, todo dado sigiloso depende de um único princípio: a criptografia. Esse sistema de segurança funciona porque computadores clássicos não conseguem decifrar certos cálculos matemáticos em tempo hábil, mas isso pode mudar. A computação quântica ameaça quebrar essa proteção e transformar o mundo digital em um território sem segredos. A base da criptografia moderna está na fatoração de números primos. Quando você acessa um site seguro, seu computador e o servidor trocam uma chave criptográfica baseada em multiplicações de números gigantes. Multiplicar dois números primos é fácil, mas fazer o caminho inverso e descobrir quais números foram multiplicados, isso pode levar milhares de anos para um supercomputador tradicional. E é exatamente essa dificuldade que mantém seguras as transações bancárias e as comunicações governamentais. Só que um computador quântico suficientemente avançado não precisaria de milhares de anos. Ele faria isso em minutos. Ao invés de testar combinações uma a uma, ele analisaria todas ao mesmo tempo,
decifrando códigos considerados inquebráveis. Isso significa que senhas bancárias poderiam ser roubadas instantaneamente, dados militares poderiam ser acessados sem deixar rastros, qualquer segredo digital poderia ser revelado com o apertar de um botão. Essa ameaça não é teórica. Bancos como o HSBC já estão em alerta. A segurança de trilhões de dólares em transações anuais está em risco. Especialistas chamam isso de ataque de colheita agora, decriptação depois. Isso significa que governos e grupos hackers podem estar armazenando dados criptografados hoje, esperando que a computação quântica avance o suficiente para decifrá-los no futuro. Mas se um computador quântico pode quebrar códigos, existe alguma forma de proteger os dados? A resposta pode estar na própria mecânica quântica. Empresas como Toshiba estão testando um método chamado distribuição de chaves quânticas, ou QKD. Esse sistema usa fótons individuais para gerar códigos de criptografia. Mas há um detalhe crucial: se alguém tentar interceptar esses fótons, a própria natureza quântica deles muda, alertando imediatamente o remetente e o destinatário sobre a tentativa de espionagem. Em teoria, isso tornaria as comunicações invioláveis. Toshiba e operadoras de telecomunicações já estão testando essa tecnologia para garantir que governos, bancos e empresas possam proteger seus dados quando a era da computação quântica chegar. Mas há um problema. Hoje, os sistemas de criptografia tradicionais são universais e funcionam em qualquer rede digital. Já a distribuição de chaves quânticas exige equipamentos especiais e cabos ópticos dedicados. Implementar isso em larga escala exigiria uma nova infraestrutura global, algo que custaria bilhões de dólares e levaria anos para ser concluído. Enquanto isso, a corrida entre aqueles que querem usar a computação quântica para avançar a ciência e aqueles que querem explorá-la para espionagem e cibercrime continua. O primeiro país ou empresa a alcançar esse poder absoluto pode redefinir a segurança digital para sempre. O tempo para reagir está acabando. A China já está anos à frente na corrida pela comunicação quântica, enquanto outros países ainda fazem testes. Os chineses já utilizam redes quânticas para conectar bancos, empresas e até órgãos do governo. O sistema permite que mensagens sejam enviadas de forma teoricamente inquebrável, utilizando as leis da mecânica quântica para impedir qualquer tentativa de espionagem. O segredo dessa tecnologia está nos satélites. Em 2016, a China lançou o Mícius, o primeiro satélite de comunicação quântica do mundo. Ele foi capaz de enviar chaves criptográficas entre continentes, ligando Pequim a Viena. A transmissão aconteceu em uma distância de mais de 7.500 quilômetros, algo impossível para sistemas baseados apenas em fibras ópticas. Isso colocou a China em uma posição de liderança. Hoje, o país já tem uma infraestrutura quântica funcional, conectando instituições financeiras e centros de pesquisa. Essa tecnologia pode mudar completamente a forma como informações sensíveis são protegidas. Se os cálculos estiverem corretos, nenhum hacker ou supercomputador poderá decifrar mensagens enviadas dessa forma. Mas a comunicação quântica ainda tem um grande problema. À distância, em redes baseadas em fibras ópticas, os sinais quânticos se deterioram rapidamente. Isso significa que para transmitir informações por longas distâncias, são necessários repetidores. O problema é que repetidores convencionais não funcionam para esse tipo de comunicação, pois qualquer tentativa de medir um fóton altera seu estado quântico, destruindo a mensagem. A solução pode estar no espaço. Cientistas em Singapura estão desenvolvendo nanosatélites para criar uma rede quântica global. Esses satélites são menores e muito mais baratos do que os modelos tradicionais, tornando a tecnologia acessível para mais países e empresas. Diferente dos satélites chineses, que pesam centenas de quilos, os nanosatélites de Singapura são menores que uma caixa de sapatos. A ideia é lançar dezenas deles em órbita para garantir uma cobertura mundial, permitindo que qualquer governo ou empresa possa enviar informações de forma absolutamente segura. Mas existe outro desafio. A comunicação quântica funciona enviando partículas de luz extremamente frágeis. Quando um fóton atravessa a atmosfera ou uma fibra óptica, ele pode ser absorvido ou desviado, tornando a transmissão instável. Para que a rede funcione de forma confiável, os cientistas precisam encontrar formas de minimizar essas perdas. Muitos acreditam que a solução para isso só será encontrada com a colaboração internacional. No passado, avanços tecnológicos como a internet e os satélites de GPS foram possíveis graças a parcerias entre países, mas com a computação quântica a realidade é outra. As tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos dificultam a troca de informações.
Empresas ocidentais enfrentam restrições para colaborar com cientistas chineses e governos criam barreiras para impedir que suas descobertas sejam usadas por concorrentes. Isso significa que, em vez de um avanço global coordenado, a tecnologia quântica pode se tornar uma ferramenta de disputa entre nações. Quem dominar primeiro a comunicação quântica terá uma vantagem gigantesca sobre seus rivais, podendo proteger seus segredos enquanto intercepta informações críticas de outros países. O futuro da comunicação está sendo decidido agora, e enquanto alguns trabalham para tornar a tecnologia acessível, outros a veem como a chave para o poder absoluto no mundo digital. A computação quântica não é apenas uma nova tecnologia, para muitos cientistas é como um telescópio apontado para um universo invisível até agora. Em vez de estrelas e galáxias, esse telescópio revela o mundo microscópico, onde moléculas e átomos interagem de formas que a física clássica jamais conseguiu explicar completamente. A capacidade de simular essas interações com precisão pode transformar a ciência. Novos materiais podem ser projetados do zero, com propriedades impossíveis de serem testadas hoje. Medicamentos podem ser desenvolvidos de forma totalmente digital, eliminando anos de testes laboratoriais. Até a própria natureza da matéria pode ser estudada em detalhes jamais vistos. Mas enquanto cientistas veem um universo de descobertas, governos e empresas enxergam algo muito mais prático: poder. A computação quântica pode revolucionar a economia e o setor militar. Empresas que dominarem essa tecnologia terão vantagens comerciais gigantescas. A inteligência artificial poderá ser treinada de formas impensáveis hoje, acelerando a criação de novas soluções para praticamente todas as áreas da indústria. Setores como logística, finanças e energia terão uma eficiência sem precedentes. Mas o impacto mais sensível está na segurança nacional. Com computadores quânticos, governos poderão criar sistemas de defesa impenetráveis e, ao mesmo tempo, quebrar os segredos de seus adversários. Isso muda completamente o equilíbrio geopolítico do mundo. Quem sair na frente poderá reescrever as regras da espionagem, da guerra cibernética e até da própria diplomacia. Diferente da corrida espacial ou da corrida nuclear, não haverá um único vencedor. A computação quântica é um campo de inovação constante, onde cada avanço pode levar a novas descobertas. Mas isso não significa que todos terão acesso igual a essa tecnologia. Hoje, apenas um pequeno grupo de países e empresas está realmente à frente nessa corrida. Os Estados Unidos, a China, a União Europeia e algumas grandes corporações controlam a maior parte dos avanços nesse setor. O resto do mundo está à margem, dependendo do que esses líderes decidirem compartilhar. E a questão não é mais se a computação quântica será uma realidade, é quando. Muitos especialistas acreditam que dentro de 5 a 7 anos veremos seus primeiros impactos reais. Algumas aplicações podem surgir ainda antes. Empresas já testam algoritmos quânticos para otimizar rotas de transporte, acelerar a descoberta de novos fármacos e até prever padrões climáticos com maior precisão, mas os grandes avanços, aqueles que realmente mudarão a forma como a informação é processada e protegida, ainda estão por vir. Quando isso acontecer, toda a infraestrutura digital do mundo precisará se adaptar. Bancos terão que redesenhar seus sistemas de segurança. Governos precisarão desenvolver novas formas de proteção para informações sigilosas. Empresas terão que repensar como armazenam e transferem seus dados. O futuro da computação quântica trará tanto progresso quanto desafios. Novas descobertas surgirão. Mas o risco de uma revolução na segurança digital será inevitável. O mundo está prestes a entrar em uma nova era, e ninguém pode prever exatamente como será quando chegarmos lá. Os irmãos já ouviram falar nesse computador quântico? O Leandro, então, ele tira isso de letra, que ele é bom nisso, né? Imagine, tudo isso aqui que os irmãos viram, esse supercomputador, o anticristo fazendo uso disso, é aqui que entra esse 666. Não vai ser algo que eu acredito que vai ser obrigatório, você é obrigado a utilizar. Vai ser, irmão, com facilidades, porque o ser humano, nós, seres humanos, nós estamos acostumados, a nossa carne, ela puxa para quê, irmão? Para as coisas da carne. A Bíblia nos diz que a carne é fraca, mas o espírito, que, irmão, está pronto. Por isso que nós cristãos temos que nos fortalecer, irmão, na palavra de Deus. Porque quando chegar esse dia aqui, para quem não vai para o arrebatamento, vai ser, irmão, muito difícil. Quando o povo hebreu saiu do Egito, quando Moisés,
quando Moisés demorou um pouco, o que aconteceu, irmão? Pressionaram a Arão, constrói o bezerro, que Moisés está demorando, construir o bezerro. Só que o bezerro, naquela época, não tinha tecnologia. Agora, imagine, conforme diz a Bíblia no livro de Apocalipse, que vão construir uma imagem do anticristo. E o que é pior, essa imagem ela vai falar. Ou seja, em cada país terá praticamente um holograma. E essa imagem, com essa tecnologia aqui, não vai ser aquele robozinho que a gente via nos Jackson, aquela coisa fajuta, né, isso aí não tem nem graça. Vai ser coisa, mano, que vai parecer coisa humana. Dificilmente, até os crentes, a Bíblia diz que o adversário vai fazer até fogo cair do céu, para enganar uma sociedade, para enganar as nações. Agora imagine os crentes que vão ficar aqui, irmão, aqueles que vão entender que esse negócio aí está muito esquisito. Primeiro que Cristo jamais falou contra Deus, e o anticristo falará, irmão. Então a imagem que vai ser construída, imagine, coisa grande, na época de Nabucodonosor, construir uma estátua gigantesca para que o povo adorasse. Então aquela imagem, praticamente, é uma coisa bonita, mas não pronunciava som nenhum. Só que com o uso dessa tecnologia, vai muita gente ser enganada. Vai ser coisa assim, fabuloso aos olhos humanos. Então, é um perigo gigantesco. Tem muita gente que está nem aí para arrebatamento, nem aí para a vida espiritual, e essas coisas, irmão, já estão acontecendo. Isso aqui é real, mas isso aqui não é filme de Hollywood. Quando nós assistimos alguma coisa de tecnologia, foi Robocop, não foi isso? Soldado do Futuro. Tem outro, aquele eu esqueci o nome. Robocop, Soldado do Futuro, Soldado Universal. O mais antigo ainda, o Homem de 6 milhões de dólares, que é da nossa época. Que era um ser humano, mano, que tinha o quê, mano? Que era um homem biônico. Agora imagina toda essa tecnologia que os irmãos viram aqui, diante dos olhos humanos. Aqui nós estamos vendo aqui somente um chão azul. Agora imagine se nós tivéssemos essa tecnologia aqui para fazer que alguma coisa surgisse do chão. O povo vai ficar tudo maravilhado. Então o anticristo ele vai se aproveitar e muito de tudo aquilo que nós já temos aqui e toda a tecnologia que vai se avançar cada vez mais. E a Bíblia diz, que vai chegar uma época que o ser humano ele vai desejar o quê? Diante de tanta catástrofe que ele vai ver, muitas pessoas vão ficar doentes, vão ficar internadas, que vão desejar o quê? Quero morrer. O desejo de todo ser humano é viver. Se existisse já nos nossos dias essa possibilidade do avanço da tecnologia e da ciência para que te desse cada vez mais vida, para que você vivesse e não morresse, quantos atores e atrizes já fizeram aquele tratamento facial? Os irmãos lembram o nome? Participa aí. Harmonização facial, né? Teve que no começo, quando saiu da cirurgia, parecia um bicho. Não era melhor deixar do jeito que estava, já com a pele enrugada? Deixa sair, irmão. Tem muita gente que está morrendo já por causa disso, né? Então os irmãos veem aí que a humanidade, irmão, quer viver. Agora imagine quando chegar essa época que o povo vai querer desejar a morte. A Bíblia diz que a morte fugirá dele. Por causa disso aqui, irmão, o avanço tecnológico. Hoje em dia você pode manter, irmão, até um corpo com a medicina pode até dizer para nós, seu parente, seu ente está com o quê? Com morte cerebral. O que mantém ele vivo, irmão, são as máquinas. Aí que o médico responsável ele pede autorização para os parentes, já constatamos já morte cerebral, somente as máquinas estão mantendo ele assim com o coração batendo. Aí o médico vai ali, carinhosamente, pediu o quê? Está na mão de vocês, já não tem mais o que fazer.
é desligar a máquina e vocês preparar o funeral. Só que o anticristo, ele não vai morrer, ele vai voltar à vida, né? E isso vai ser espantoso para as pessoas daquela época. Olhe agora, quem poderá, né, combater contra o anticristo? Então, como ele morreu, ele ressuscitou, ele vai voltar, as pessoas vão ter quase que certeza que esse daí é o Messias verdadeiro, conforme diz a Bíblia, que ele morreu e depois ele ressuscitou. Então, uma tecnologia que nós temos hoje, ela é muito boa, só que no futuro ela vai ser problemática, ela vai ser usada para enganar o povo. E muitas nações, irmão, vão se entregar, né, o seu poderio ao anticristo por causa de quê, irmão? Que ele praticamente ele vai ter acesso a essa tecnologia avançada. Ou seja, ele vai ter acesso a todas as nações, todas as informações que nós temos hoje, que é sigilosa nos nossos aparelhos ou computadores, ele terá acesso. Ou seja, então não vai ter o que fazer, irmão, as pessoas, vai ser praticamente uma cerca, né? Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, o livre, né, aquele que é escravo, vai fazer com que, irmão, para que eles tenham uma marca, essa marca será uma marca mundial, irmão. Então, todas as pessoas com facilidade, exemplo, são 8h27, daqui a pouco a gente encerra. Quando uma nação, irmão, quando uma população está amedrontada, o que acontece? Se eu for efetuar com mão armada, ou com faca, ou com revólver, se eu for assaltar o presbítero Severino, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar com medo. Me dá o seu aparelho, a sua carteira. Ele com medo, ele vai fazer o que? Ele entrega. Não é isso que acontece no nosso dia a dia? Um povo amedrontado, ele vai fazer o que aquela pessoa que está o amedrontando fazer. Exemplo, mais um exemplo bíblico. Golias era um homem gigante, experimentado em guerra, pode-se dizer que ele era muito forte. Quem quis encarar Golias? Ninguém do exército. Ninguém quis encarar. Por quê? Por causa do medo. Então o medo, mano, nessa época vai fazer o quê? Com que as pessoas aceitem com facilidade essas normas que o anticristo vai propor para as nações. E muitas pessoas já entregam, irmão, praticamente o voto em troca de quê? De dinheiro. Isso eu vi, irmão, ninguém que me contou. Nas últimas eleições presidenciais, irmão, eu vi com meus olhos e ouvi com meu ouvido, bem aqui pertinho aqui. A cidadã, irmão, ela votou numa pessoa porque ela foi paga para votar. E ela falou, recebi mesmo, vendi o voto por R$100. Garanti os leites da minha criança, a alimentação das minhas crianças. Só que agora, mas cadê a promessa? Que foi prometido em rede nacional. As promessas não foram cumpridas. E quem vendeu o voto agora está amargando o quê? Desemprego. Amargando o quê, irmão? Tudo caro. Café, irmão, está muito caro. Entre outros alimentos está muito caro. E ainda quer pôr mais o quê? Mais imposto. Irmão, não estou falando mal de política, não. O problema é que essas coisas vão se agravando, o desemprego vai aumentar, a fome vai aumentar, e o povo amedrontado, mas se rende o quê? Ao governo. Porque eu já ouvi, irmão, não estou falando o que eu estou dizendo aqui, irmão, jogando ao ar livre. Isso aqui, mas por conhecimento, mas por pesquisa. O povo, irmão, fica aprisionado por causa de R$600. Quem recebe esse benefício do governo, está certo, eu entendo, tem pessoas que são de muita baixa renda, precisam desses R$600. Só que tem pessoas que têm condições de trabalhar, mas não querem trabalhar para ganhar R$1.500, um salário mínimo, R$1.600. Por quê? Qual é a desculpa? Vou deixar de ganhar R$600 para me ficar em casa, né? Pegando sol, assistindo futebol, né? Vou dormir a hora que quero, acordo a hora que quiser, para trocar por R$1.500, aonde eu vou ter que acordar cedo,
pegar ônibus com sol, chuva, risco de ser assaltado, ainda tem que ouvir do gerente ou do patrão um monte de abobrinha, prefiro ficar em casa com R$600. Só pensamento do ser humano. Aí fica aprisionado aqui ao governo. Então o anticristo ele vai vir com essas tecnologias com muita facilidade para as nações, principalmente para os povos. Aí por isso que ele vai ser aceito, por causa das facilidades. Todos nós gostamos de uma coisa bem fácil. Seria bom se o culto hoje, como o nosso pastor falou, se fosse um culto que é metaverso. Todo mundo em casa debaixo da coberta e o pastor... Isso já existe, mano. Isso já existe. E eu ouvi o pastor Pozella falando que ele foi, acho que foi no Canadá, assistiu um culto com a filha dele numa igreja, e ele achou, ele falou, irmão, com os meus olhos eu achei que o pastor que estava lá no púlpito pregando era uma pessoa física, de carne e osso, e não era um holograma, já com texto de inteligência artificial pronto. E isso num país bem perto aqui, irmão. Então, o adversário, ele vai vir, o anticristo, ele vai vir o quê, irmão? Com muita facilidade tecnológica, com internet. O nosso aparelho celular que tem hoje aqui, irmão, pode-se dizer, irmão, já está ultrapassado, mas nós fazemos uso. Então, quando essa tecnologia avançar, irmão, você vai dominar o seu celular com a sua mente. Isso já existe. Agora imagine, irmão, quando o adversário se manifestar e acontecer tudo isso aqui que os irmãos viram. A facilidade que vai ter, irmão, e o povo vai entrar nisso. Muita gente vai se entregar por causa de quê? Por causa das facilidades. Porque a tecnologia, irmão, vai ser tão a ser aperfeiçoada que vai ser quase que real, vai ser quase que indecifrável aos olhos da pessoa dizer, isso não pode ser mentira, isso é uma realidade, é uma coisa verdadeira. E não é, irmão. Mas aonde é que entra a eletricidade nisso? Para encerrar, irmão. Para alimentar, irmão, toda essa cadeia que os irmãos viram aqui de tecnologia, é necessário a energia elétrica. E os irmãos observaram aí que em alguns países aconteceu o quê? Falta de energia elétrica. O povo ficou, irmão, todo mundo apavorado. Não tinha energia elétrica e, consequentemente, não tinha o quê? Internet. Qual é a internet que funcionava nessa época de apagão na Europa? Do cidadão aí que tem a tecnologia do chip no cérebro. Praticamente o quê? Vocês vão ter que se render, vocês vão ter que aceitar, né, essa tecnologia. Então, aí, irmão, que as nações vão se entregar facilmente para o anticristo. Só que os crentes dessa época vão ver alguma coisa diferente disso aí. Isso aí tem alguma coisa, né? Tem um pé, com todo respeito, os irmãos que são escurinhos. Eu sou filho de preto, né? Os irmãos, as pessoas dessa época vão ter alguma coisa obscura nisso aí. Então, os crentes dessa época, ou eles se rendem à tecnologia, ao anticristo com seu domínio e poderio, aí vai ter que custar a vida. Aí não tem jeito, não vai ter para onde correr. A hora, irmão, é agora. É aproveitar esse momento que nós estamos na casa de Deus. Não precisamos, conforme o nosso pastor falou, irmão, de ficarmos em casa assistindo tudo acontecer. E essas coisas que estão acontecendo estão trazendo muito desânimo para o povo. Por isso tem muita gente, irmão, que está se afastando dos caminhos do Senhor por causa da tecnologia. E em casa, eu jogo no YouTube e vejo um monte de pregação na TV. Então, muita gente deixa de participar, irmão, do corpo e do sangue do Cordeiro, da Santa Ceia, deixa de participar, irmão, dessa comunhão física que nós estamos tendo hoje, para ter, irmão, uma comunhão, entre aspas, digital, onde eu estou dentro de casa, estou com meu chocolate quente, né, estou com a minha TV de 50 polegadas de alta tecnologia, vou para a igreja nesse frio fazer o quê, irmão? E aí, irmão, vai entrando, dizendo, não estou, irmão, aqui dizendo que os irmãos têm que arriscar as vidas ou as vossas saúde nessa causa, mas estamos aqui, irmão, porque nós gostamos não somente de vir para a casa de Deus, conforme diz a Bíblia, nós amamos vir para a casa de Deus, porque alguém
desceu, alguém morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas e ao terceiro dia, irmão, ressuscitou. E pode ter certeza, irmão, o dia do Senhor está chegando, o dia do arrebatamento da igreja. Está chegando, e tem muita gente, irmão, que infelizmente, enquanto nós estamos falando isso aqui, enquanto o culto está acontecendo, não só dia de quarta-feira, dia de sexta-feira, dia de domingo, tem um mundaréu de gente que está afastado dos caminhos do Senhor. E só vão ter noção, mano, que aconteceu o arrebatamento por causa de quê? Que vai ter milhões de pessoas em todo o planeta que vai desaparecer. Então já vai haver o quê, irmão? Um despertamento. Opa, agora já era. Né? Só falta agora o anticristo se manifestar e tudo começar a acontecer. Aí, irmão, aí não vai ter mais jeito. Aí, né, vai ser implantado isso aí, irmão, vai enganar o povo. Quem não quiser, irmão, vai ser um cerco fechado. Aí vai ter que pular fora, não vai poder aceitar. Aí sim, irmão, o anticristo vai perseguir essas pessoas até a morte. Aí vão ter que morrer por causa do evangelho. Né? Aí a situação, irmão, vai ser muito difícil. Se hoje nós lutamos contra a nossa carne e lutamos contra nós mesmos, nossos desânimos, né, tudo aquilo que nos sobrevém de pensamentos, de imaginações contra a palavra de Deus, irmão, imagine quando tudo isso começar a acontecer, irmão. Vai ser muito difícil. Então aproveite esse momento, irmão, que você está de pé. Agradeça a Deus que você está na casa do Senhor, está na igreja. Agradeça a Deus, irmão, por você ter conhecimento bíblico, né? Agradeça a Deus, irmão, por tudo que Deus tem feito nas vossas vidas, nas nossas vidas. Porque enquanto nós estamos aqui, irmão, centenas de pessoas estão perdendo as suas vidas nesse momento em todo o globo terrestre, sem Deus e sem salvação. É um privilégio, irmão, muito grande estarmos aqui nesta noite para adorarmos o nome do Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos, muito cuidado com a tecnologia, irmão, não deixe que a tecnologia te domine, faça o contrário, domine a tecnologia, para que ela não venha te atrapalhar na sua caminhada de fé, nas mãos do Senhor. Olha, irmão, menos de uma hora, essa ampulheta aqui, irmão, ela dura praticamente uma hora, o meu relógio tecnológico, né? Daqui, irmão, surgiu o analógico e os irmãos estão vendo ali o digital. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.